Conheçam Stacy. Ela nasceu em 1979. Ela era uma jovem de 18 anos que vivia na Virgínia, Estados Unidos. Stacy foi descrita como uma pessoa de bom coração e que tinha facilidade em confiar em outras pessoas. De acordo com as matérias, ela aparentemente teve uma vida tranquila. Em certo momento, ela se assumiu gay para a família. Após isso, terminou o colegial, decidiu se mudar para a Virgínia para poder ser mais independente e ali ela conseguiu um emprego como garçonete. Enquanto estava trabalhando em um restaurante, Stacy conheceu duas jovens de 19 anos. Kelly e Dana. Assim que se conheceram, elas logo se aproximaram, perceberam que tinham muitas coisas em comum, se tornaram bastante amigas e por isso Kelly e Dana convidaram Stacy para poder dividir o aluguel de uma casa com elas. Stacy aceitou, se mudou para essa casa. Ela então começou a se apaixonar por Kelly, achava Kelly uma mulher muito bonita, gostou do jeito dela e até investiu para ver se Kelly também queria algo com ela. O que acontece é que Kelly já namorava uma outra mulher nessa época. Nas matérias se diz que o namoro de Kelly com essa mulher era um namoro bastante conturbado e que, em certo momento, ela decidiu se separar. Quando isso aconteceu, Stacy investiu ainda mais. Em certo momento, Kelly decidiu aceitar essas investidas, começou a ter um relacionamento com ela, porém, pouco tempo depois, Kelly percebeu que ainda estava apaixonada pela ex, decidiu terminar com Stacy e então voltou com ela. Eu preciso deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Nas matérias não se diz quando Stacy foi morar com essas jovens. As matérias são bem vagas a respeito disso, dessas datas, ou sobre como iniciaram as investigações. Tá bom, gente? Quando Kelly terminou seu caso com Stacy, a jovem ficou extremamente mal. Kelly tinha sido a primeira mulher com quem Stacy tinha se envolvido amorosamente e ela estava muito apaixonada por ela. Devido a isso, o clima na casa começou a ficar tenso, porque, de acordo com as matérias, Stacy fazia de tudo para Kelly terminar com a namorada de novo. Ela aparentemente inventava mentiras sobre a namorada de Kelly, ficava tentando fazer a cabeça das outras mulheres que frequentavam a casa e por isso todas começaram a ficar com raiva dela. Conforme informei para vocês, o início das investigações são bem vagas, então agora eu vou falar para vocês sobre como a polícia encontrou Stacy sem vida. Nas matérias não se diz quem avisou a polícia, como eles chegaram nesse local. Se diz somente que em determinado dia de julho de 1997, a polícia foi até uma estrada deserta. Nesse local, eles encontraram Stacy sem vida. Ela estava despida, estava usando somente roupas íntimas. Ela estava com uma palavra escrita em sua perna. Essa palavra foi escrita com uma lâmina e a palavra era mentirosa. Após isso, a polícia levou Stacy para análise. Ao chegar nesse local, os legistas constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com lâminas. Disseram que esses golpes ocorreram cerca de 60 vezes, que ela foi agredida fisicamente, que também a golpearam com um bloco de concreto e que também foi sufocada com lama. No início das investigações, a polícia logo descobriu que Stacy estava morando com duas mulheres, Kelly e Dana, que foram as mulheres que ela conheceu enquanto trabalhava no restaurante. Além delas, a polícia também soube que aquela casa era frequentada quase todos os dias por outras 3 mulheres. Tracy, namorada de Kelly, e Stephanie e Dominica, que eram amigas de todas elas. A polícia então decidiu ficar de olho em todas essas mulheres. Eles ficaram vigiando elas por quase 24 horas, até que Stephanie decidiu pegar seu carro e dirigiu até um estabelecimento onde iria lavá-lo. A polícia seguiu Stephanie, abordou ela nesse estabelecimento, vasculhou seu carro e ali eles encontraram vestígios de sangue no porta-malas. Após isso, esse material foi enviado para o laboratório. Os profissionais constataram que o DNA de Stacy estava ali e assim a polícia resolveu levar todas aquelas mulheres para um interrogatório.
Depois de muitas horas de interrogatório, Kelly finalmente decidiu confessar. Ela disse que foi a mentora do crime, explicou que teve sim um breve caso com Stacey, que pouco tempo depois terminou, e que após isso, Stacey não a deixou em paz. De acordo com Kelly, Stacey ficava inventando mentiras sobre sua namorada. Ela disse que Stacey não contava essas mentiras só para ela, contava para todas as suas amigas também, e que por isso todas começaram a ficar com raiva dela porque sabiam que Stacey estava mentindo e porque gostavam mais da namorada de Kelly do que dela, já que a conheciam há mais tempo. Durante o interrogatório de Kelly, ela revelou que após se irritar com as investidas de Stacey, começou a ter diversas conversas sobre isso com a namorada e com as amigas. Ela falou que todas concordaram que Stacey precisava de uma lição e que por fim decidiram que iriam agredi-la. De acordo com as informações que todas deram nos interrogatórios no dia 26 de julho de 1997, elas decidiram ir para uma festa na casa de um amigo. Naquele dia saíram de casa Dana, Stacey, Kelly, a namorada de Kelly, Stephanie e Dominica. Assim que chegaram nessa festa, elas disseram que aproveitaram bastante, que em certo momento Dana começou a passar mal e então todas decidiram ir embora. Assim que entraram no carro, Stephanie começou a dirigir. Em certo momento do percurso, ela estacionou o carro. Após isso, todas saíram do carro e somente Dana continuou ali dentro porque ela estava passando mal. Depois disso, todas começaram a caminhar, foram para um local mais distante do carro. Ao chegar nesse local, Dominica, Stephanie, Tracy, que era a namorada de Kelly, e Kelly começaram a agredir Stacey do nada. Elas começaram a agredir a jovem fisicamente, após isso começaram a golpeá-la com a lâmina e ficaram fazendo isso por cerca de 10 minutos. Em certo momento, Dominica pegou um bloco de concreto, ela golpeou Stacey algumas vezes com esse bloco, porém Stacey não perdeu a vida. Depois de alguns minutos fazendo tudo aquilo, elas voltaram para o carro, deixaram Stacey ali sozinha, Stephanie voltou a dirigir e por alguns minutos elas decidiram que iriam para casa. Em certo momento do percurso, elas decidiram que deveriam voltar porque estavam com medo que Stacey contasse à polícia o que elas fizeram. Após voltar para aquele local, elas pegaram Stacey, a levaram de volta para o carro, colocaram Stacey no porta-malas e então Stephanie voltou a dirigir novamente. Após colocar Stacey no porta-malas, durante esse novo percurso, aquelas mulheres começaram a se questionar sobre o que deveriam fazer com ela. Uma dessas mulheres, que não foi mencionada, chegou a perguntar se elas deveriam levar Stacey para um hospital. Ao ouvir aquilo, a namorada de Kelly disse que não. Ela disse que elas deveriam cortar a língua de Stacey para que ela não pudesse falar com a polícia. Dominica concordou com ela, Dominica era amiga de todas, e disse que elas também deveriam arrancar os dedos de Stacey para que ela não pudesse fazer uma denúncia por escrito. Após muita conversa, elas decidiram que deveriam tirar a vida de Stacey. Em certo momento, os barulhos que Stacey estava fazendo no porta-malas irritou todas elas, então elas pararam o carro, abriram o porta-malas. Nesse momento, Stacey pediu para ligar para a mãe, elas não deixaram, fecharam o porta-malas de novo e continuaram aquele percurso. Após alguns minutos, elas pararam em uma estrada bem distante e deserta. Quando chegaram nesse local, elas saíram do carro. Mais uma vez, Dana continuou dentro do carro porque estava passando mal. Elas então tiraram Stacey do porta-malas e começaram a caminhar. Como ela estava sem força, elas carregaram Stacey até um local um pouco mais distante. Ao chegar nesse local, elas a despiram, elas pegaram aquelas roupas, porque aparentemente aquelas roupas pertenciam a Kelly. Depois disso, começaram a agredir Stacey novamente, elas a agrediram fisicamente, a golpearam também outras vezes com a lâmina. Em certo momento, uma delas, que não foi mencionada, escreveu a palavra mentirosa na perna de Stacey com a lâmina. E então Dominica e Tracy deram os golpes finais que tiraram a vida de Stacey.
Assim que voltaram para o carro, aquelas mulheres seguiram em direção onde a maioria delas moravam. Ao chegar nesse local, elas se limparam e depois ficaram se gabando de tudo que fizeram com Stacy. Conforme falei com vocês, não só Kelly contou os detalhes de tudo o que aconteceu para os investigadores. As outras mulheres também contaram, inclusive Domika. Ela mencionou que assim que o carro foi parado pela última vez com Stacy viva, ela foi até o porta-malas, pegou os anéis que Stacy estava usando e também pegou o relógio de Stacy. Ela, na verdade, estava até usando esse relógio no dia do interrogatório e quando o detetive a questionou sobre por que pegou o relógio, ela disse que pegou porque simplesmente tinha gostado dele e depois contou em detalhes tudo o que fez com a jovem. Ela disse que a todo momento elas só queriam dar uma lição em Stacy, porque segundo ela, Stacy sempre queria colocar uma das amigas contra a outra e isso as incomodava demais. A partir daí, Stephanie, Domika, Kelly e sua namorada Tracy foram presas. Dana, uma das amigas que morava com Stacy, não foi presa porque durante todo o ataque ela ficou no carro e não participou diretamente da agressão. Alguns meses depois aconteceu o julgamento de Stephanie, Domika, Kelly e sua namorada Tracy. Durante a audiência, Stephanie foi ouvida, ela disse que não queria que suas amigas tivessem tirado a vida de Stacy. De acordo com ela, não participou das agressões finais, e sim de algumas no início e até de algumas vezes quando elas decidiram parar o carro porque Stacy estava fazendo muito barulho. Ela falou que quando foi até o porta-malas, ela agrediu Stacy, mas que não participou dos golpes finais. Ainda no tribunal, Kelly também foi ouvida. Ela chorou, pediu desculpas, se virou para a mãe de Stacy e então disse o seguinte: "Gostaria de dizer que sinto muito pelo que fiz. Não é apenas a sua perda, mas é a minha perda também." Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos e após o juiz ouvir em detalhes o que cada uma fez durante as agressões de Stacy, Kelly e sua namorada Tracy receberam prisão perpétua. Stephanie recebeu apenas 20 anos de prisão porque os jurados a consideraram menos culpada que as outras, só que eu particularmente não entendi essa decisão, já que, assim como as outras, ela participou ativamente das agressões. Stephanie disse no julgamento que ela só serviu como motorista das amigas, só que em diversos depoimentos, inclusive no dela, ficou claro que, em determinados momentos, ela também golpeou Stacy com a lâmina. Enfim. Sobre Domika, no final do julgamento, ela recebeu pena de morte. Apesar disso, posteriormente sua sentença foi mudada e, assim como Kelly e Tracy, ela foi sentenciada posteriormente à prisão perpétua. Conforme falei com vocês anteriormente, Dana, a mulher que Stacy conheceu no restaurante, não participou ativamente das agressões. Apesar disso, várias pessoas que se aprofundaram no caso acharam que o fato dela não ter sido presa e não ter sido julgada foi muito injusto, porque apesar dela não ter participado ativamente das agressões, ela sabia tudo o que estava acontecendo e também estava concordando com as amigas. Essas pessoas ficaram com muita raiva, até questionaram a justiça, porém a decisão da justiça foi que Dana não deveria ser presa e nem julgada. Ao final do julgamento, a mãe de Stacy foi ouvida pelos jornalistas. Ela comentou sobre o que Kelly disse para ela na hora do julgamento e então disse o seguinte: "É uma piada. Acho que ela não está nem um pouco arrependida do que fez. Ela poderia ter mantido seu pedido de desculpas e isso não significa nada. Porque a perda é dela. Foi decisão dela participar do que aconteceu. Eu gostaria de dizer para Kelly que ela tenha uma boa vida." Algum tempo depois, no ano 2000, Kelly, sua namorada Tracy e sua amiga Domika apelaram a sentença. Apesar das apelações, ao final de tudo, o juiz decidiu que elas iriam continuar com a mesma sentença e por isso elas continuam presas. Nas matérias não se diz se Kelly continua namorando com Tracy ou se elas estão presas no mesmo local. Infelizmente não tenho essa informação. Anos depois, em 2015,
Stephanie, que foi a mulher que dirigiu o carro naquele dia, foi solta. Segundo as matérias, ela foi solta antes do tempo por bom comportamento. Ela tinha recebido apenas 20 anos de prisão e ficou presa somente 18 anos. Enfim, então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Nesse caso, tem muitas pessoas envolvidas. Eu juro para vocês que eu fiz de tudo para falar de uma forma que vocês compreendam. Se eu não conseguir fazer isso, me perdoa, mas eu tentei de verdade, tá? Agradeço do fundo do meu coração a quem sempre está aqui me ajudando com um like, com um comentário. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Nessa semana já saiu o vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, assista o vídeo. Na semana passada eu coloquei um caso bem completinho aqui também. Assista ele também se você não assistiu, porque isso me ajuda muito aqui na plataforma, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo, sempre e sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.